Como vocês sabem, de vez em quando eu gosto de fazer uns vídeos filosofando, falando sobre as coisas que eu penso, sobre a vida, sobre a sociedade, os caralho tudo. Eu recebo bastante mensagem do pessoal perguntando referência de livro, como é que ele, que eu leio, o que eu gosto, qual é o meu filósofo preferido, os caras perguntam às vezes. E eu sempre costumo dizer que a minha linha de raciocínio, pelo menos as coisas que acho que mais me influenciaram assim no jeito de pensar, sempre foram as filosofias orientais, né? O budismo, o hinduísmo, eu comecei a ler bastante agora recentemente também. Então hoje eu queria fazer um vídeo assim, de cabo a rabo, tá ligado? Eu queria pegar assim, ver se eu conseguia falar tudo que eu penso, tipo, desde o começo até o fim, assim, tá ligado? Sobre a vida, sobre o universo, sobre a sociedade, tudo que eu penso no momento. Eu mudo de opinião com muita frequência, tá ligado? Porque a gente vai lendo coisa nova e vai aprendendo coisa nova e vai mudando o jeito de pensar também, né? Então, hoje eu já não penso do mesmo jeito que eu pensava no começo do canal, né? E pode ser que daqui a 2 semanas eu já não pense do mesmo jeito que eu penso hoje, nesse vídeo aqui. Mas lembrando sempre, lógico, né, assim, que eu sempre gosto de deixar bem claro que eu não sou um especialista em filosofia, eu não sou especialista em física, eu não sou especialista em química, eu não sou especialista em religião, eu não sou especialista em história, eu não sou especialista em política, e ainda assim eu vou falar de tudo isso aqui. Mas eu gosto sempre de deixar claro que eu não tenho muita propriedade pra falar sobre essas coisas, né? Porque, lógico que assim, não são coisas que eu tô inventando, né? Eu leio essas coisas em algum lugar, mas eu não sou nenhum especialista. Não é como se eu fosse um representante do budismo, que eu estivesse aqui ensinando pra você o que é budismo. Não é isso, tá ligado? Aqui é só a minha opinião, a minha visão de mundo. Eu não tenho intenção nenhuma de convencer você de nada, tá ligado? Eu não tô pregando nada, eu não tô tentando desmerecer o que você acredita, se você acredita em algo diferente. Às vezes eu acho que eu faço esses vídeos até mais pra mim mesmo do que pra vocês, tá ligado? É uma forma de eu tentar organizar os meus pensamentos. E enquanto eu vou falando tudo isso, eu vou andar lá por Okutama, uma cidade no interior aqui de Tóquio, no meio das montanhas, tem uma vibe diferenciada. O pessoal pede às vezes pra sair um pouco da cidade, mostrar um pouco a cidade do interior. Vamos lá. Bom, eu acho que o simples fato da gente ficar discutindo esse tipo de coisa, falando sobre filosofia, falando sobre ciência, religião, política, eu acho que essas discussões só acontecem porque existe na gente uma inquietação, né? Uma fratura ontológica, que nem os teólogos gostam de dizer, né? O ser humano é um ser dividido. Eu acho que todos os animais, né, da nossa natureza são divididos, só que na gente essa divisão é mais evidente. Só que quando eu falo sobre isso, tem muita gente que vem me acusar de ser cristão. Como se ser cristão fosse um crime também, né? E eu entendo, né, que o conceito de dualismo, ele se difundiu no Ocidente por meio do cristianismo principalmente, né? A ideia de um corpo profano e uma alma sagrada, né? Um paraíso e um inferno, Deus e o diabo. Mas não é como se essa percepção tivesse surgido com o cristianismo, né? Na Grécia Antiga já se falava sobre isso. No Oriente também já se falava de Yin e Yang muito antes de Cristo. As próprias mitologias, né? A percepção pré-histórica de que a gente é frágil e que a natureza muitas vezes é hostil e que um raio caindo numa árvore durante uma tempestade só pode ser a manifestação de uma entidade muito maior do que a gente, né? E que tem poder sobre a gente, porque aquele raio, ao invés de ter acertado a árvore, poderia muito bem ter acertado meu filho. Então, a própria filosofia cristã, né, que parte lá do Gênesis, e todas as religiões abraâmicas, o judaísmo e o islamismo também, essa narrativa de um Deus severo, né, criador do céu e da terra, que nos fez a sua imagem e semelhança e que nos obriga a sobreviver nesse mundo alienígena ao qual a gente não pertence, né? Tudo isso surge de algum lugar, né? Essa narrativa surge de uma percepção do ser humano sobre ele mesmo e o universo que é muito anterior ao cristianismo, né? A gente não se sente parte da natureza. A gente sente como se a gente soubesse mais do que deveria. Ou que nem tem uma frase do Fernando Pessoa, em que ele dizia assim: o ser humano não sabe mais do que os outros animais, ele sabe menos. Porque os outros animais sabem o que precisam saber. Nós não, né? Então, eu trato a ideia de alma como sendo assim uma explicação intuitiva, né? E até por isso tão popular para uma inquietação natural que todo ser humano tem, tá ligado? Mas eu acredito que essa inquietação ela possa ser explicada de uma forma mais material, até pelo próprio processo evolutivo mesmo, né? Porque ao que a biologia vem nos mostrando, todos os animais
são uma transição na natureza, né? A gente está entre algo que nós já fomos e algo que nós ainda vamos ser. E é difícil da gente aceitar isso, tá ligado? Porque os neandertais, os denisovanos, enfim, todos os outros hominídeos que um dia conviveram com a gente aqui, hoje não existem mais, né? E isso fez com que a gente se sentisse especial. Mas isso não muda o fato de que nós somos uma etapa, né? Quase estagnada, mas ainda assim uma etapa da seleção natural. Um momento que talvez dure mais do que o habitual, porque a seleção natural quase não nos afeta mais hoje em dia, né? Já que quase todo mundo consegue sobreviver até a idade de procriar. O que não quer dizer que a gente não continue evoluindo, né? Porque a seleção natural é só um dos meios da evolução que não se limita só à evolução genética também. A adaptação é incessante na natureza, então não tem por que a gente achar que nós somos o limite, né? A gente consegue olhar para trás hoje e ver as nossas semelhanças com o Homo erectus, com o Homo habilis, sei lá, né? Mas a gente não sabe o quão semelhante a gente já é com o que ainda está por vir, né? Assim como todos os outros animais, a gente tem naturezas conflituosas brigando dentro da gente, que são provenientes de hábitos e necessidades ancestrais de centenas de milhares de anos que pra gente hoje já não fazem tanto sentido, tá ligado? A diferença é que a nossa racionalidade e a forma com a qual a gente transforma o meio ambiente acabam evidenciando essa fratura evolutiva de um jeito que não acontece nos outros bichos, né? Talvez se a gente tivesse os neandertais aqui com a gente, passando pelas mesmas crises existenciais, talvez a gente não se sentisse tão distante da natureza quanto a gente se sente. Então, por mais que a gente nasça relativamente prematuro, né, em comparação com os outros animais, e até por isso a gente possa ser moldado com muita facilidade pela sociedade, eu tenho pra mim que esse impulso em questionar a natureza como se a gente não fosse parte dela, isso não é algo que a gente aprende a fazer. Isso é pré-histórico, inclusive, né? Eu trato isso como sendo uma espécie de alienação natural, né? Uma consequência do processo evolutivo, da extinção dos outros hominídeos e de várias outras coisas também, eu acho, tá ligado? Mas quando eu entro nesse tipo de assunto, tem sempre alguém que chega e me diz assim: nada a ver, tá ligado? Espera mais uns 100 milhões de anos aí pra você ver se os chimpanzés não vão se tornar tão inteligentes quanto a gente. E eu acho isso engraçado porque essa sim, na minha opinião, é uma visão bastante cristã do processo evolutivo, né? Isso sim é colocar o ser humano num pedestal, porque a pessoa tá partindo do princípio de que a evolução do chimpanzé tornaria ele mais parecido com a gente, né? Como se toda evolução tivesse que levar necessariamente à racionalidade humana, o que não é verdade. Não existe um animal mais evoluído do que o outro, né? O que existem são animais melhores adaptados para o ambiente que eles habitam. Pode ser que em algum momento os animais que melhor consigam se adaptar a um meio ambiente específico sejam os menos inteligentes da espécie, né? Até porque pensar não é fácil. Um cérebro do tamanho do nosso consome uma energia do caralho, né? Então, ser mais racional não é necessariamente sinônimo de ser mais evoluído. E isso me leva de novo até a frase do Fernando Pessoa lá, né? Será que a gente realmente sabe mais do que os outros animais? Até que ponto racionalidade e inteligência são sinônimos? Um javali, por exemplo, ele não se questiona da razão pela qual a grama é verde, tá ligado? Ou o que são os pontinhos brilhantes no céu de noite. Ele não precisa saber dessas coisas para sobreviver. Ele não faz ideia de que existem outros planetas lá fora, tá ligado? Outros sóis. Para ele, a natureza do planeta Terra é tudo que existe. E, portanto, não ocorre de forma alguma no javali a possibilidade dele não fazer parte daqui. Ele não se pergunta por que ele sente fome. Ele não se pergunta se o bicho que ele tá matando para comer sente dor. Ele flui com a natureza, enquanto a gente contesta ela, né? E a gente contesta porque a gente consegue espiar para além da natureza do planeta Terra. E a gente descobre que o universo, na verdade, é muito mais complexo do que comer, gozar e dormir, infelizmente. O problema é que nem sempre essa contestação nos ajuda a viver melhor. Pelo contrário, essa contestação nos produz angústia. Uma angústia que o javali, ao que tudo indica, não sente, tá ligado? E o interessante é que no fim, você e o javali vão morrer do mesmo jeito, né? Talvez a tua capacidade de contestar a natureza te dê alguns poucos anos de vida a mais do que o javali, mas diferente dele, você viveu angustiado diante da certeza da morte, diante das incertezas da vida e do universo. Aí a questão que fica é:
Qual de vocês foi mais inteligente no fim das contas, né? Qual de vocês sabe mais? E as filosofias orientais geralmente giram em torno desse princípio, né? Da ideia de que não faz sentido lutar contra a natureza, que assim como os outros seres vivos, nós deveríamos fluir junto com ela. Falando de forma geral, a humanidade tem hoje duas formas principais de entender o universo, né? No Ocidente, por influência do cristianismo, e também um pouco no Oriente, com o islamismo, as pessoas costumam ver o universo como se ele fosse uma máquina complexa, tá ligado? Que assim como toda máquina foi construída por alguém, né? Um primeiro motor, como dizia Aristóteles e Tomás de Aquino, né? Uma espécie de engenheiro que, por ter construído a máquina, sabe tudo sobre ela, né? E diferente do engenheiro que está do lado de fora da máquina, observando ela funcionar, a gente está dentro dela, por enquanto, né? Um dia a gente não vai estar mais, mas por enquanto estamos aqui, provavelmente porque o engenheiro nos botou aqui, até que um dia ele vai resolver nos tirar, né? Essa visão de mundo, ela coloca Deus e o universo como coisas completamente separadas, né? Independentes. É a visão do universo quase como se ele fosse uma incubadora, tá ligado? Onde a gente amadurece até que a gente esteja pronto para o mundo lá fora, onde o Criador está nos esperando, né? Agora, no Oriente, principalmente por influência das religiões orientais, né? Que nem o budismo, o taoísmo e o hinduísmo, as pessoas costumam ver o universo não como uma máquina, mas como um organismo, né? Algumas filosofias ocidentais também enxergam dessa forma, que nem o Deus de Spinoza e o estoicismo também, né? Mas no Oriente essa visão de mundo é mais perpetuada. E a grande diferença é que organismos não são construídos, né? Que nem máquinas. O universo não foi construído para te abrigar, até porque ele não te abriga. Você não está no universo, você é o universo. Você é um sintoma dele, né? Uma consequência natural. E o interessante é que, ao que a física moderna vem nos dando indícios, parece que o modelo do universo como um organismo faz bem mais sentido do que o modelo do universo como uma máquina, cientificamente falando, né? O próprio Einstein escreveu uma vez que, se ele acreditasse em um Deus, esse Deus seria como o Deus de Spinoza, que nem eu falei. Apesar de ser um filósofo ocidental, também partia dessa visão de mundo como um organismo, né? Mas a questão é que entender o universo como uma máquina é mais intuitivo, tá ligado? Porque a fratura evolutiva que existe na gente nos leva intuitivamente a questionar o nosso pertencimento à natureza. Então é mais fácil imaginar que nós somos alienígenas nesse mundo do que nós somos de fato parte dele. Embora a ciência continue nos dando fortes evidências de que sim, nós somos parte dele, né? Nós sempre fomos e nós sempre vamos ser. E essa intuitividade que eu estou falando começa no momento em que a gente nasce, né? A ilusão de que nós viemos a esse mundo, quando na verdade nós não viemos a esse mundo, nós viemos dele, né? A ilusão de que a nossa consciência nos torna diferente de todo o resto, porque é lógico que, né, eu sei que desvendar a origem da consciência humana é até hoje um dos maiores desafios da neurociência, né? No estágio em que a gente está ainda não existem muitas verdades estabelecidas sobre o assunto, mas aos poucos, conforme a gente vai avançando na compreensão do cérebro, vai ficando cada vez mais claro que a consciência provavelmente emerge de alguma forma da atividade dos neurônios e dos circuitos que eles formam no cérebro. E o cérebro, enquanto parte do nosso corpo, é composto de células, que são compostas de moléculas, que são compostas de átomos, que são compostos de partículas que compõem toda a matéria e energia do universo. E isso pode nos levar à conclusão de que a matéria, quando organizada da forma adequada e energizada da forma adequada, é capaz de produzir o que a gente entende como sendo a consciência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Descartes estava errado. Tô zoando, Descartes não estava errado. Penso, logo existo. Continua fazendo sentido, né? Principalmente quando a gente entra naquelas questões meio Blade Runner, né? Ainda mais agora com inteligência artificial. O que é estar consciente, né? Como eu sei que você pensa como eu se eu não estou dentro da sua cabeça. Mas aqui especificamente, né? Partindo dessa visão mais materialista do universo, você não precisa necessariamente pensar para existir, né? Você já existia antes de pensar e você vai continuar existindo depois que não pensar mais. Você não é a sua consciência. Você é matéria e energia, assim como tudo no universo. Só que você é um punhado de matéria e energia que nesse momento
se aglutinou na forma de Bruno, ou na forma de Mariana, ou na forma de Mateus, e assim por diante. Ou seja, é intuitivamente mais fácil imaginar que a gente começou a existir no momento em que a gente nasceu e que a gente vai deixar de existir no momento em que a gente morrer. Mas em escala universal, medir o começo da existência a partir do nascimento é uma escolha arbitrária, né? Porque a matéria que compõe teu corpo hoje já existia no universo muito antes de você nascer. Na verdade, nesse sentido, você sempre existiu, tá ligado? Quando se fala em Big Bang, muita gente tem até hoje a impressão de que o que a teoria propõe é que foi ali que a matéria começou a surgir, tá ligado? Como se o surgimento da matéria fosse um processo gradual. Mas na verdade, tudo que existe no universo hoje já existia no momento do Big Bang. Só que estava tudo ali, né? Amontoado num único ponto menor do que um átomo. O Big Bang não é o que deu início ao surgimento da matéria, mas o que deu início à expansão do universo. E o que deu a ele a forma e as propriedades que ele tem hoje. Isso quer dizer que, no momento do Big Bang, a matéria que hoje compõe o teu corpo já existia. Você tava lá, mano, lembra? Junto com o Sol e o resto da Via Láctea, comprimido num ponto minúsculo da singularidade, né? E conforme o universo foi e ainda vai se expandindo, aí as flutuações quânticas, a gravidade e depois os processos biológicos foram tratando de amontoar tudo que existe aqui e ali, formando o que hoje a gente chama de Júpiter, formando o que hoje a gente chama de Beatriz. E sabe lá que rumos a tua matéria vai tomar, assim como sabe lá que rumos a tua matéria já não tomou antes de ser você, né? Seu corpo, seja que fim derem a ele, vai sempre continuar existindo enquanto matéria, né? Então sabe lá quantos seres e quantas coisas você já não foi antes de ser você. A discussão sobre o aborto é exatamente isso, né? O que é vida e onde exatamente ela começa? Para as filosofias orientais, a vida começa e termina junto com o universo. Porque, na verdade, você é um punhado de matéria que momentaneamente ganhou consciência de si próprio. Você não está mais vivo agora do que você estava antes de ter nascido, tá ligado? Então a gente pode sim determinar arbitrariamente que a vida começa no nascimento. Mas também faz sentido determinar que a vida começa quando o feto se forma no útero, por exemplo. Assim como também faz sentido determinar que a vida começa quando o óvulo é fecundado. E nesse caso, também faria sentido determinar que a vida começa quando o espermatozoide ou quando o óvulo se formam nos corpos da mãe e do pai. Ou quando os sistemas reprodutores da mãe e do pai se formam para poder produzir o espermatozoide e o óvulo. Ou seja, por que a gente não poderia afirmar arbitrariamente que você passou a existir no momento em que seus pais nasceram? Ou no momento em que seus avós nasceram? Ou que Adão e Eva foram criados por Deus, tá ligado? A questão é que, se você for considerar que todo evento é consequência de um evento anterior, a gente cai no determinismo, né? Porque a última causa de qualquer evento sempre vai ser o Big Bang. A não ser que você escolha arbitrariamente parar de se perguntar por quê no meio do caminho. E é isso que quase todos os filósofos e cientistas fazem, né? Eles precisam fazer, porque senão a gente nunca ia sair do lugar. Inclusive, há quem diga que esse é o motivo pelo Ocidente sempre despontar em descobertas científicas, né? Descartes, por exemplo, que a gente já falou dele aqui, ele parou de se perguntar por quê quando se deu conta de que pensava logo existia. E aí ele desenvolveu todo o resto do raciocínio dele em cima dessa premissa. Ou Marx, por exemplo, né, para pegar um filósofo materialista, ele parou de se perguntar por quê antes de chegar na conclusão de que as contradições do capitalismo são consequência do Big Bang, né? Não que ele ignorasse completamente a natureza e as necessidades fisiológicas do ser humano. Ele inclusive leu a teoria da evolução de Darwin, né? Os dois viveram na mesma época. Mas como o materialismo do Marx era histórico, é claro que ele não ia se preocupar em analisar um mundo muito anterior aos homens, né? Então ele partiu da premissa de que o primeiro motor do capitalismo era a acumulação primitiva, que ele inclusive chamou ironicamente de pecado original da política econômica, né? Não da forma meritocrática que o Adam Smith dizia, né? Mas por conta de processos históricos violentos, né? Das colonizações, da escravidão e depois das elites expropriando os meios de produção dos trabalhadores, né? Mas aí assim, uma coisa é você não analisar o universo do começo ao fim porque foge do seu escopo. Isso é normal. Até porque a gente tem que assumir que processos minimamente independentes se formam dentro do universo da natureza e que não exigem a compreensão do todo para serem analisados com certa precisão, né?
Mas no Ocidente, o problema vai para além disso. Porque no Ocidente existe uma aversão quase que instintiva ao determinismo, que em certa medida também é herança do cristianismo, né? Da ideia de livre-arbítrio e até do próprio capitalismo também. A gente quer se sentir livre, a gente quer se sentir relevante a qualquer custo, tá ligado? Então no Ocidente a gente costuma cultivar a ideia de que qualquer pessoa psicologicamente saudável deveria parar de se perguntar por quê antes de chegar no Big Bang, porque senão você não vive mais. Você vai sempre chegar na conclusão fundamental de que tudo é consequência do Big Bang e, portanto, ninguém tem culpa de nada, né? Nós somos todos vítimas do sistema, só que de um sistema bem maior que o capitalismo. E no caso, por mais que a gente queira, não dá pra fazer uma revolução no cosmos, né? Não ainda, pelo menos. A gente tem que aceitar a porra da gravidade, não tem jeito. Então quando você chega na conclusão de que, independente da sua vontade, você ainda precisa comer, você ainda precisa respirar, você ainda vai morrer um dia, aí você percebe que a raiz mais profunda da sua angústia, ela não tá na sociedade. Ela tá a 13,8 bilhões de anos de você. E é nesse momento que você percebe que não adianta contestar mais do que tanto. E talvez seja melhor fluir, igual o javali, né? E aqui a gente chega no taoísmo. Você coloca água na garrafa e ela se torna garrafa. Você coloca água numa xícara e ela se torna xícara. Seja água, meu chapa, que nem disse o Bruce Lee, né? O que não quer dizer que você tem que sentar e meditar enquanto o assassino vem na sua direção com uma faca, né? Essa é uma percepção equivocada que as pessoas têm às vezes do taoísmo e consequentemente do zen, né? Porque uma das questões fundamentais do taoísmo é que a contestação é parte do fluxo, né? Para um poder fluir, o outro tem que contestar, porque a contestação de um é parte da natureza a qual o outro se deixa conduzir. Quando um flui, o outro contesta, e quando um contesta, o outro flui. Yin e Yang, né? Afinal, quando você tenta conter a si mesmo, você também está indo contra a natureza, porque você também é parte dela, né? Então não adianta desejar não desejar. Não dá pra fluir a força, tá ligado? Por isso no Oriente se parte geralmente do princípio de que as coisas são exatamente como tinham que ser, né? Você acredita exatamente no que você tinha que acreditar e você vai lutar exatamente pelo que você tinha que lutar. É impossível ser muito diferente porque a contestação é inerente ao ser humano, né? Num processo que decorre de bilhões de anos e deságua em você. Então não importa o quanto eu fale aqui para milhares de pessoas, eu não vou mudar a natureza do universo. E o determinismo está exatamente aí, né? Até que ponto o poder de transformação da natureza não é só uma ilusão, né? Porque se a realidade é uma sequência de eventos que decorrem todos de um mesmo ponto, talvez o evento, na verdade, seja só um. No fim, talvez o universo não seja tanto uma questão de causa e consequência. Talvez ele seja um único evento que começou e que ainda não terminou. Nesse caso, a gente poderia chegar na conclusão de que tudo que já aconteceu e tudo que ainda vai acontecer já foi até certo ponto determinado no momento do Big Bang, né? A física clássica é determinista, a relatividade geral de Einstein, apesar de relativizar o espaço-tempo para que a velocidade da luz seja constante, né? Ela trata o tempo e o espaço como uma única estrutura no universo. Ou seja, o tempo é uma dimensão física e inclusive pode ser percebido de formas diferentes por observadores em condições diferentes. E se cada observador tem uma percepção particular do tempo, isso quer dizer que todos os pontos do tempo precisam existir simultaneamente, tá ligado? A distinção entre passado, presente e futuro é uma ilusão, ainda que muito persistente, como o próprio Einstein disse, né? Tem uma analogia que o Alan Watts fez uma vez para explicar mais ou menos a relação entre a nossa percepção do tempo e o que ele realmente é, em que ele dizia mais ou menos o seguinte: imagina que o tempo é uma cobra rastejando rente a uma parede, tá ligado? Você tá do outro lado da parede, mas essa parede tem um buraquinho por onde você consegue espiar. Só que como a cobra tá passando muito perto da parede, né, e o buraco é muito pequeno, quando você espia pelo buraco, você não vê a cobra inteira. Você vê primeiro a cabeça da cobra passando, depois o corpo e por fim a cauda, tá ligado? Depois de ter visto a cabeça e o corpo passarem, você já tinha certeza que em algum momento viria a cauda. Porque você sabe como é uma cobra, né? Você sabe que depois da cabeça e do corpo não tinha como vir outra cabeça, tá ligado? Então você consegue prever o futuro, como se a passagem da cauda fosse uma consequência da passagem da cabeça e do corpo. Mas se você levantar e der a volta na parede, do outro lado você vai ver a cobra inteira, né?
cabeça, corpo e cauda, tudo de uma vez. A cobra é como se fosse o tempo. A parede, com o buraco, é como se fossem as 3 dimensões do teu corpo, te impedindo de perceber o tempo como que ele realmente é. Né? Uma coisa só, inteiriça, onde passado e futuro existem simultaneamente. Agora, é importante notar que, enquanto você viu o corpo da cobra passando, apesar de você intuir que uma hora viria a cauda, você não sabia quando isso ia acontecer, porque você não sabia o comprimento da cobra, né? Do mesmo jeito você não sabia como exatamente seria essa cauda, que cor ela teria, se seria manchada, se seria pontiaguda, se teria um chocalho, tá ligado? O que eu quero dizer é que o fato do futuro já existir não implica nele ser completamente determinado e previsível, né? Como Laplace pensava. Não quer dizer que não exista no universo um certo grau de aleatoriedade, de sobreposição, de entrelaçamento, né? Ainda que só em nível subatômico. A mecânica quântica, assim, ela ainda é rodeada de muito mistério, né? Principalmente porque o mundo quântico é tão sensível que o ato da checagem em si já altera o estado da partícula, né? Mas o que eu quero dizer é que, mesmo que as equações estejam todas corretas, e Deus de vez em quando realmente jogue dados com o universo, né? Diferente do que Einstein pensava, ainda assim, até onde vai essa aleatoriedade, tá ligado? O gato de Schrödinger, ele pode até estar vivo e morto simultaneamente dentro da caixa, até que você abra a caixa e olhe para ele. Agora, não importa o quanto você queira, não existe em hipótese alguma a chance de você abrir a caixa e ao invés de um gato você achar uma tartaruga lá dentro, tá ligado? Então assim, não importa o que o seu coach quântico te disse, você provavelmente não vai alterar a realidade mais do que tanto, porque a tua ação é ínfima, perto dos bilhões de anos que te antecedem, tá ligado? Agora, isso não quer dizer que você não possa se surpreender com o final do filme, né? Sabe que na filosofia hindu existe uma ideia de que o universo possa ser algo parecido com um jogo, como se o universo estivesse brincando de esconde-esconde com ele mesmo. Isso é muito interessante porque hoje em dia a gente escuta falar muito sobre a possibilidade do universo ser uma simulação, né? A ideia de que quando a gente morre, a gente acorda no mundo real, tira o VR e respira aliviado por ter sido tudo um jogo. Porque se o universo é um organismo, ele poderia muito bem ter uma consciência. E tendo uma consciência, o universo poderia muito bem ficar entediado de vez em quando. E aí, numa tentativa de se distrair um pouquinho, o universo brinca de apagar a própria memória, né? Ele divide a consciência dele entre todas as coisas que existem. Eu, você, a pedra no meio do rio, Vênus, a galáxia de Andrômeda. Tudo é Deus e tudo é você. Até que um dia, depois de vários zilhões de anos, ele vai se lembrando de quem ele é, né? Os pedaços da consciência vão se reunindo, até que ele desperta para a realidade e respira aliviado por lembrar que era tudo um jogo. Aí ele fica acordado por um tempo, até que ele começa a ficar entediado de novo. E aí ele entra numa nova partida. Começa a porra toda, tudo de novo. É uma forma interessante de se pensar a realidade, né? A ideia de que você é Deus tanto quanto o seu peixe e vocês estão aí brincando de serem coisas diferentes. Mas um dia a ficha vai cair, tá ligado? Você vai perceber que, na verdade, você é muito maior do que esse amontoado de átomos que você chama de Kleber. Você vai perceber que quando o vento balança as árvores, na verdade é você que está fazendo aquilo. Do mesmo jeito que você bate o seu coração ou que você cresce o seu cabelo. Isso é muito interessante, porque a gente costuma dizer que o coração bate e o cabelo cresce, como se eles fossem coisas independentes da gente, né? Mas quase ninguém tem dúvida de que nós somos o nosso corpo, né? Você tem alguma dúvida de que você é o seu corpo? E se é o seu corpo que produz as reações químicas e fisiológicas que fazem o seu cabelo crescer, por que seria errado dizer que quem faz o seu cabelo crescer é você mesmo? Tá ligado? É que nem o farol de um carro, né? O farol ilumina a estrada, mas ele não ilumina a si próprio para saber como ele acende, né? Ele tem conhecimento do caminho, mas ele não tem conhecimento das engrenagens que estão por trás dele que fazem ele funcionar. Na Grécia Antiga, uma das máximas de Delfos, inscrita no Templo de Apolo, e que foi importante inclusive para o pensamento de Sócrates, era: conhece a ti mesmo, né? Porque se nós somos o universo, então quando nós tomamos conhecimento de nós mesmos, nós tomamos conhecimento de todo o resto. E quando nós encontramos a paz interior, nós consequentemente levamos um pouco de paz para todo o resto também, né? Mas, partindo dessa alegoria de que o universo estaria brincando de esconde-esconde consigo mesmo, né? Nós, enquanto fragmentos da consciência do universo, estaríamos nos auto-induzindo à alienação, né? Porque se nós somos Deus, a gente está vivendo aqui porque a gente quer.
tá ligado? A gente vestiu o VR e entrou no jogo por livre e espontânea vontade. Ou seja, nesse caso, todos os seres que existem teriam um certo impulso natural à alienação. Porque a ideia é não estragar o jogo, tá ligado? A ideia é não estragar a brincadeira. O capitalismo, por exemplo, um dos motivos pelos quais ele se perpetua com tanta facilidade é porque ele aliena ao ponto de se passar pela própria natureza, né? A gente nasce no capitalismo e ou a gente se adapta a ele ou a gente morre de fome. O capitalismo te dá essa sensação de liberdade, né? De que você pode ser o que você quiser se você se esforçar bastante. Mas na verdade a única liberdade que você tem no capitalismo é a liberdade de ter dinheiro, né? O que eu quero dizer é que, por mais que o capitalismo aconteça sob o pretexto de uma democracia, você não consegue conduzir alterações substanciais ao sistema, a não ser que você detenha o capital. Porque no caso não existe eleição para bilionário, né? Mesmo que você seja o presidente da república, o capital ainda é maior do que você. E se você não seguir a agenda dele, ele vai te isolar até você definhar. Agora, ainda que um dia a gente se liberte da alienação da sociedade, que nesse caso não se limita unicamente ao capitalismo, mas ao socialismo ou qualquer outro sistema social que a gente venha a fazer parte, ainda que a gente se livre da sociedade, nós ainda assim estaríamos sob a alienação da natureza, né? Assim como o javali, que nasce no planeta Terra e não faz ideia de que pode ser que numa galáxia distante tenha um planeta onde os seres vivos têm a estrutura molecular baseada em silício ao invés de carbono. E ao invés de oxigênio eles respiram enxofre e ao invés de água eles bebem metano. Tudo numa temperatura ambiente de menos 200 graus Celsius, tá ligado? E hoje ainda parece um absurdo pensar que um dia pode ser que o ser humano não precise mais comer, não precise mais dormir, não precise mais se reproduzir, né? Porque as leis da natureza do planeta Terra alienam ao ponto de se passarem pelas leis do universo, tá ligado? A gente nasce no planeta Terra e se a gente não se adaptar às leis da natureza a gente morre. Mas a gente já sabe que existem outros mundos lá fora, outras formas de vida quimicamente possíveis. E pode ser que um dia a gente consiga, por meio da tecnologia, sobrepujar a condição humana. E quem sabe nós mesmos nos tornemos seres de silício, tá ligado? Que não dependem mais da natureza do planeta Terra e nem sofrem mais com as limitações fisiológicas do corpo humano. E aí nós viraríamos nômades espaciais, praticamente imortais, vagando pelo vazio do universo durante bilhões e bilhões de anos, refletindo sobre o quão absurdo é o fato dos nossos ancestrais acharem que morrer era normal, né? Mas ainda assim, ainda que um dia a gente se liberte da alienação da natureza e que a gente consiga se tornar independente do corpo humano e do planeta Terra e do Sol, a gente ainda assim estaria sob a alienação do universo. Nós ainda estaríamos à mercê das leis da física, da gravidade, das deformações do espaço-tempo, né? Nós ainda assim não iríamos conseguir nos mover mais rápido do que a luz. A gente ainda assim não iria sobreviver à espaguetificação no horizonte de eventos de um buraco negro. Porque as leis do universo alienam como se elas fossem Deus. A gente nasce nesse universo e se a gente não se adaptar às leis da física, a gente morre. Mas se um dia, de alguma forma ainda inimaginável pra gente hoje, a gente conseguisse se tornar completamente independentes das leis da física do nosso universo, bom, aí a gente provavelmente se tornaria Deus, né? Ou, segundo as filosofias orientais, a gente se lembraria do que nós nunca deixamos de ser. Nós despertaríamos para o nosso verdadeiro eu. Por isso no Oriente se cultiva essa ideia, que também é bastante familiar na neurociência, de que o eu é uma ilusão, não é? O eu é um dos estágios mais profundos de alienação que a gente consegue se meter. E acima dele, a gente ainda é alienado pela sociedade, pela natureza e pelo universo. E isso se evidencia na ideia de que a sua percepção do eu, a qual o budismo chama de ego, só existe em contraste com o resto, né? Você só é você porque o universo existe e vice-versa. Se não houvesse o universo à sua volta para você se situar, como você saberia que você é você? Tá ligado? Como uma pessoa que nasceu 100% cega descobriria o que é o escuro sem que tivesse alguém que enxerga para explicar para ela, né? Se tudo que essa pessoa experimentou na vida é escuridão, por que passaria pela cabeça dela a possibilidade de que existe algo diferente daquilo, né? Assim como você não saberia que seu nariz é feio se não tivesse outros narizes para você comparar, ou um espelho em casa, ou alguém para te dizer o quanto seu nariz é feio. Você só existe em contraste com o resto, portanto, a sua percepção do eu, essa projeção de você mesmo que você imagina entre os seus olhos, ela é enganosa. Porque o que você considera como sendo você, na verdade é um ponto de vista do universo.
e não uma entidade separada dele, né? Você nada mais é do que o universo olhando para ele próprio. Você só existe por completo em relação ao universo, e como você faz parte do universo, todas as outras coisas só existem por completo em relação a você. Esse é outro princípio que vai contra a filosofia cristã também, né? A filosofia de Agostinho, que diz que o mal não existe, né? Que tudo que existe é o bem e o mal é a ausência do bem. Essa é a visão platônica, né? De que as qualidades das coisas existem por si só no mundo das ideias, né? Santo Agostinho chegou nessa conclusão porque ele já partiu do pressuposto de que o Deus cristão existia e ele precisava de alguma forma justificar a maldade no mundo criado por um Deus misericordioso, né? Mas na visão oriental, para alguma coisa existir é preciso haver o contraste, o yin e o yang. O universo, no caso, não é que nem uma tragédia de Shakespeare, onde você pode ser ou não ser. Aqui você é e não é tanto quanto todo o resto. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. E é nóis, mano.